Oi pessoal, um prazer imenso estar aqui novamente com vocês e hoje trazendo aqui uma videoaula muito bacana, muito legal e é até uma quebra de paradigma, né? Muitas vezes o pessoal aí que está iniciando, até profissionais, né, que já trabalham com microcontroladores, estudantes que estão iniciando aí nessa área, tem um certo mito de mudar de microcontrolador. Muitas vezes trabalham com um microcontrolador mais simples, um microcontrolador de 8 bits, se deparam com a necessidade aí de migrar para um microcontrolador de 32 bits, um microcontrolador aí um pouco maior, com mais recursos, e também com o aumento da complexidade desse microcontrolador. E muitas vezes aquela curva de aprendizado ela é um pouco complicada para o pessoal, né, nesse processo de migração. E muitas vezes é interessante conseguir fazer alguns projetos de maneira rápida. E para você conseguir fazer alguns projetos de maneira rápida, hoje em dia existem diversas ferramentas que auxiliam bastante aí no desenvolvimento desses projetos, tá? Com microcontroladores aí mais complicados. Aqui eu vou estar trabalhando com uma ferramenta chamada KDS e que tem dentro dela uma outra ferramenta chamada Processor Expert, que vai facilitar aí o desenvolvimento de projetos com microcontroladores ARM Cortex AIM da Freescale, que agora é NXP. Já existe uma outra ferramenta chamada MCU Expresso, ela é um pouco mais complicada, um pouquinho mais difícil de trabalhar, a gente vai ter aí cursos no futuro sobre ela também para o pessoal, aí para os assinantes do portal de membros. E agora nesse sábado a gente vai ter uma aula ao vivo, né, um curso ao vivo aí para o pessoal do portal de membros sobre essas ferramentas, sobre microcontroladores ARM Cortex M0, M0 Plus, no caso aqui utilizando o KDS e o Processor Expert. Em setembro nós vamos ter outro curso aí também muito legal, de outra plataforma que facilita aí o desenvolvimento de projetos, que é o Mbed. Tá? Então aí dois cursos muito legais aí para o pessoal e futuramente também do MCU Expresso, entrando mais a fundo aí, trabalhando mais, né, na questão dos periféricos, na configuração dos microcontroladores. Esses primeiros conteúdos vão ser mais para o pessoal iniciante, para o pessoal realmente poder começar a estar trabalhando, né, perder o medo de utilizar esses microcontroladores. E é o que eu quero mostrar aqui para vocês nessa videoaula aqui de hoje. O que a gente vai precisar aqui, que vamos utilizar aqui neste projeto? Praticamente nada, tá, pessoal? Nós vamos utilizar a placa, a FRDM KL25Z, um cabo USB. Essa placa, ela utiliza um pino USB, o pessoal costuma chamar de USB Mini, não é exatamente este o nome, né, técnico desse pino, mas geralmente se você procurar o cabo, né, eles vão, basta falar USB Mini, não é o mesmo de celular, tá bom? Essa ferramenta, ela já possui aqui um sistema para você realizar o processo de gravação e também de depuração, né, do chip alvo do projeto, que é esse daqui. Então aqui já com esse outro microcontrolador aqui, que está gravado nele uma aplicação chamada OpenSDA, você consegue fazer o processo de gravação e também depuração, rodar passo a passo no computador, né, no software do computador, no compilador, e ver executando em hardware. Então isso é muito legal também para o desenvolvimento. E o software KDS, né, a IDE KDS, devidamente instalada aí no seu computador. Só isso, tá bom? Essa IDE ela é gratuita, ela pode ser baixada no site da NXP, tá? nxp.com/KDS, né? KDS é sigla de Kinect Design Studio, que é essa família aí de microcontroladores ARM. O que mais? Ela é gratuita. Tem mais algum detalhe importante aqui para comentar com vocês? Não, seria basicamente isso mesmo, com relação às ferramentas. Ah, lembrei um detalhe. Tem uma outra videoaula, que eu também vou deixar linkada aqui nesse vídeo, né, nos cards aqui desse vídeo, que é microcontroladores ARM Cortex M0 Plus, aula 0. Então, também é um vídeo muito legal, uma aula muito legal, onde a gente faz uma introdução à arquitetura aí desse microcontrolador, uma visão geral, né, da estrutura dele, fala das ferramentas de desenvolvimento. É bem bacana também para o pessoal, né, que vai estar para complementar essa aula, tá bom?
Então vamos lá, vamos criar aqui então o nosso projeto para vocês verem como é bem simples. O projeto aqui vai ser um eco de comunicação serial. Tá? O que é o eco serial? É uma forma da gente garantir, né, saber se o que foi transmitido realmente foi recebido, que é o receptor reenviar o dado recebido. Tá bom? Então, é isso, é simplesmente isso que vai ser esse programa, mas vocês vão ver que mesmo sem conhecer o microcontrolador, sem, né, grandes conhecimentos do microcontrolador, apenas aqui com o que a ferramenta nos fornece, a gente vai conseguir fazer de maneira bem simples esse programa. Então, vamos lá. File, New, vamos selecionar aqui essa opção, Processor Expert Project. E aqui, agora, vamos colocar, então, o nome do projeto. Então, eu vou colocar Proj Eco Serial. Tá ok? Proj Eco Serial. E evitem, tá? Colocar espaços, cedilhas, acentos, caracteres estranhos aqui, né? Tanto no nome do projeto, nomes de arquivos, dos caminhos onde você salva as coisas. Isso, independente da ferramenta que você estiver trabalhando, é sempre importante evitar para não ter nenhum problema aí nos processos de compilação e link edição. Tá bom? Aqui você pode selecionar, né, a plataforma que você está trabalhando, tanto por placas de desenvolvimento quanto pelo processador. Eu vou selecionar aqui pelo processador. O microcontrolador dessa placa é o KL25, é um microcontrolador ARM Cortex M0 Plus, né? Então o núcleo dele é esse. Esse L aqui já significa isso, núcleo Cortex M0 Plus. É uma família de baixo consumo de energia, então ela é bem focada para dispositivos de baixíssimo consumo de energia. E o 25 dela, esse 2 aí, significa que ela possui periférico USB. Então esse microcontrolador ele possui integrado um periférico aí de comunicação USB. O KL25Z, né, que é aqui o modelo que eu tenho, e o da placa é o 128. Esse 128 aqui significa o tamanho da memória flash. Então tem 128 KB aí de memória flash, né, memória de programa, esse microcontrolador. Vou dar um next aqui. Na tela seguinte eu vou selecionar aqui Processor Expert, porque nós vamos utilizar essa ferramenta para estar fazendo o desenvolvimento. Aqui o compilador. Tá? O compilador aqui, o GNU GCC, que é instalado automaticamente com a ferramenta. Essa IDE aqui, o KDS, ele é gratuita, tá bom? Então não tem custos. Mas ela também pode gerar código para outras ferramentas, aí, como o IAR, como o Kale e assim por diante também é interessante. Então você pode usar aqui para gerar o código e usar esse código nessas outras ferramentas. E vou clicar em Finish. Ele vai configurar, então, aqui o projeto, criar toda a estrutura de pastas para a gente começar o desenvolvimento. Essa ferramenta Processor Expert, ela é uma ferramenta de geração de código, né? Ela usa alguns processos de geração de código. Tem algumas pessoas que não gostam, alguns profissionais que não gostam, porque gostam de ter controle total do código. Porém, no caso aqui do Processor Expert, todo o código que é gerado, ele é aberto. Então, você tem como visualizar, inclusive alterar esse código. Tá? Então, não precisa ter esse receio. Não são bibliotecas, códigos compilados que você não tem acesso. Perfeito? Aqui nessa pasta Sources ficam os arquivos, então, do programa. O main.c é onde vai estar a sua função main, a sua função principal. Aparece aqui, tá? Clicando duas vezes na abinha, ele aumenta, e depois clicando duas vezes ele volta para o tamanho normal, tá bom? Então tá aqui, esse é o nosso programa principal, a nossa função principal aqui. E um outro detalhe quando a gente trabalha com ferramentas de geração de código, é que o seu código, que é o código da lógica, lembrando que a ferramenta vai gerar os códigos de configuração, mas você, como programador, como projetista, vai inserir os códigos de lógica do seu programa, ok? Só que na hora de você inserir os seus códigos, você tem que inserir nos lugares corretos, para não haver nenhum problema. Porque, digamos que você insira um novo componente, uma nova biblioteca, e peça para ele novamente gerar os códigos de configuração. Ele vai sobrescrever tudo que tiver fora dessas posições específicas.
tá bom? Então, o seu código tem que ficar em posições específicas. Então, por exemplo, aqui, ó, write your code here, escreva seu código aqui, né? Por exemplo, o seu loop infinito. Então, o seu loop infinito teria que estar aqui aonde ele está falando, tá bom? Mantenha essas strings que ele se parametriza por essas strings aí para fazer os controles, tá? Aqui, ó, escreva aqui suas variáveis locais. Então, você viria aqui e escreveria suas variáveis locais. E assim por diante, tá bom? Vamos continuar aqui, ó. Outro arquivo importante, o events.c, é o arquivo dos eventos. O que ele considera aqui como eventos? As interrupções. Tá bom? Então, como a interrupção ela vai estar sempre associada a algum bloco de comandos que deve ser executado no momento da interrupção, ele vai criar já aqui para vocês os templates das funções de interrupção. Então, de todos os periféricos que você configurar e habilitar a interrupção, ele vai gerar já aqui o templatezinho da função e você vai colocar o código da função de interrupção aqui. Isso é muito importante, porque interrupção é hardware e quando é gerada uma interrupção, tem um endereço físico, um vetor físico de memória para onde o contador de programa vai ser apontado. Então, o código, né, aquele bloco de código de interrupção, deve estar, né, associado àquele endereço. Senão, não vai acontecer o que você espera. Então, tem que usar as funçõezinhas do jeito certo para trabalhar aí com as interrupções. Tá certo? E tudo que você for utilizar no seu projeto, você vai utilizar como blocos, como componentes aqui, tá? Então, já está inserido, por exemplo, aqui no seu projeto, um bloco que é a sua CPU. Então, aqui, ó, na janela, se eu selecionar aqui, ó, CPU, tá vendo aqui, ó, CPU, e selecionar aqui a janela Component Inspector, eu poderia configurar N coisas aqui importantes na CPU, como a frequência de trabalho, como vai estar configurados os osciladores, coisas desse tipo. Então, é uma configuração um pouco mais avançada. A gente não vai fazer aqui nessa aula, tá bom? Mas é muito legal, daria para você configurar tudo por aqui. E o que nós vamos precisar a mais aqui nesse programa? Nós vamos precisar, então, do nosso canal de comunicação serial. Então, vamos procurar aqui o bloco, né, do canal de comunicação serial. Vamos ver aqui em Components Library. Vou selecionar aqui. Tá? Tá organizado aqui por categorias. Vou clicar 2 vezes aqui para ficar maior, para vocês visualizarem melhor. Então, tá aqui, ó, separado, organizado por categorias, mas existem outras configurações aí que você poderia estar fazendo. Eu vou manter aqui em categorias. Ok. Tá aqui, ó, o processador Kinets. Vou selecionar aqui, ó, tá nessa pastinha o que eu vou estar procurando. Peripheral Drivers aqui, ó. E vou procurar, então, o que eu quero, que é a parte de comunicação. Aqui, ó, comunicação, e já tem aqui, ó, um bloquinho verdinho. Esses bloquinhos verdinhos são os blocos de mais alto nível, tá? É os que estão, a configuração deles é mais distante da CPU. Você não precisa estar trabalhando diretamente com os registradores dos periféricos, tá bom? Isso facilita o desenvolvimento e é o que eu quero mostrar aqui para vocês. Então, assíncrono serial, serial assíncrona. Vou clicar 2 vezes para inserir esse bloco no nosso projeto. O bloco está sendo inserido. Vou voltar aqui à visualização normal. Tá aqui, ó. Olha ele aqui, ó. O bloquinho já foi inserido e é no nosso projeto, tá bom? É sempre importante dar uma olhadinha. Tem uma barrinha, vou até mexer aqui na visualização para vocês. Tem sempre uma barrinha aqui, ó, no canto direito que mostra, né, todo o processo que está ocorrendo. Então, aqui, por exemplo, o processo de inclusão desse periférico, né, e aqui ele vai mostrando aqui para vocês o processo aí de carregamento. Então, é sempre bom ficar de olho aí nessa barrinha quando você estiver inserindo aí itens no seu projeto, tá bom? Vou configurar aqui, então, esse canal de comunicação serial. Como a gente faz para configurar ele? Vou selecionar aqui o bloquinho, né, do canal de comunicação serial. Está selecionado ele aqui.
Vou vir aqui então em Component Inspector, então agora aqui eu tenho todas as configurações desse bloco aqui que é o canal de comunicação serial. As configurações elas vão ser sempre em três abas aqui. A aba de propriedades, que vai estar a configuração, como é que você vai configurar aquele periférico, certo? A aba de métodos, que é a aba com relação às funções que você vai trabalhar para acessar, para usar aquele periférico, por isso que ele chama de métodos aqui, né? São as funções, os comandos que a gente vai utilizar para trabalhar com o periférico. E aqui as características de eventos, ou seja, de interrupção daquele periférico, ok? Então vamos lá, vamos configurar aqui nas propriedades. Vamos usar o canal de comunicação serial 0, ele tem mais de um canal de comunicação, tá? Vou habilitar aqui o serviço da interrupção serial, então habilitei aqui o serviço da interrupção serial, tá habilitado. E agora aqui eu vou configurar os pinos físicos aqui que serão utilizados nesse canal de comunicação serial. Então vamos pegar aqui. Vamos selecionar aqui, vai ser o PTA1 aqui, o pino de RX, e o PTA2, o pino de TX. Tá aqui, então já configurei o pino de RX e TX. Esse RX e TX tá já conectado fisicamente na placa, tá bom, pessoal? Então tem o manual da placa, tá? Eu vou colocar o link para vocês na postagem do blog. Sempre dê uma olhada na postagem do blog também, tá? Lembre-se sempre também de dar um like aí no nosso vídeo, nos ajudar aí, tá bom? Compartilhar, tá? Então tem aqui, nessa placa, né, que nós estamos utilizando aqui, tem o microcontrolador alvo do nosso projeto, que é o KL25Z aqui, que é um microcontrolador com núcleo Cortex M0 Plus, certo? E aqui tem o outro microcontrolador, que é um Cortex M4, que faz aquele papel de sistema de gravação e depuração. E ele está ligado no microcontrolador alvo do nosso projeto para realizar o processo de gravação, e também o canal de comunicação serial físico está aqui conectado. Tá, ok? E é o ART0 naqueles pinos lá que a gente está configurando, PTA1 e PTA2. Tá certo? Ele, quando você pluga ele no computador, ele gera uma COM virtual, uma porta serial virtual, né? Daqui para lá, né? Do lado dele para o computador, mas do lado dele para o microcontrolador está usando a UART física, tá? Está usando o canal de comunicação serial físico aqui, os pinos físicos do microcontrolador, e também o outro canal que não tem nada a ver com serial para realizar o processo de gravação e depuração, tá? São canais independentes. Então configuramos aqui, vamos definir o baud rate aqui de 9600 baud rate, 9600 bps, vou dar um enter aqui. Ele vai realizar aqui os cálculos, né? Configurar tudo para a gente com relação a isso, tá bom? É interessante, vou até mostrar aqui para vocês também, que existe aqui, ó, nessa janela de configuração, ele também mostra aqui o clock path, né? Todo o caminho que ele usou para fazer a configuração de osciladores para gerar esse baud rate específico aqui para a gente. Isso para esse periférico. Para outros periféricos ele pode fazer outras configurações. Cada periférico terá a sua configuração. Então ele está usando um oscilador interno do microcontrolador, né? Configurou todo o MCG, que é o módulo gerador de clock, para estar utilizando aquele oscilador interno. Tudo isso ele está fazendo para a gente, automaticamente. Configurou aqui, ó, PLL, FLL, tudo certinho. Usou os fatores multiplicadores aqui, até gerar essa taxa de baud rate que nós pedimos aqui de 9600. Ok, aqui configurado, tá? Essa era o que a gente precisava configurar. Os métodos que nós vamos usar, que é esse daqui, o receive_char e o send_char, já estão habilitados, então ele já vai gerar funções para a gente, né, desses comandos. E aqui eventos,
Ele vai gerar para a gente e ele pode gerar várias interrupções aqui no canal de comunicação serial. A interrupção que nós vamos utilizar é essa daqui, ó, ON-RX-char, ou seja, é a recepção de quando chegar um caractere pela comunicação serial, tá? Então ele vai gerar aqui, ó, uma função com esse nome aqui, ó, AS1 underline ON-RX-char. Essa daqui vai ser a função de interrupção que ele vai criar e a gente vai inserir o nosso código aqui dentro, ok? Vou minimizar aqui essa janela, minimizar não, né? Levar ela para o tamanho normal dela de novo, clicando 2 vezes, já está tudo configurado, e agora é a hora de mandar então ele gerar o código dessa configuração. Para isso a gente vai apertar aqui, ó, esse papelzinho aqui. Então vou clicar aqui nesse papelzinho, esse botãozinho que é umas folhinhas aqui, e ele vai então gerar o código aqui para nós. Está gerando aqui, então, o código. Esse momento é aquele momento assim que a gente tem que ter, né, a crença aqui na ferramenta, né? Acreditar que ela vai fazer tudo certinho, mas ela faz. E como eu falei, todos os códigos que ela gera, os códigos ficam abertos, você pode depois estar verificando. Numa outra aula eu mostro para vocês aonde ficam os códigos, né? Com uma coisa um pouco mais simples, por exemplo, com o I/O, para vocês entenderem um pouco melhor, tá bom? Então tá aqui, beleza. Configuramos, certo? Só que agora a gente tem que inserir o nosso código. A gente, como programador, vai inserir o nosso código, a nossa lógica, que aqui é uma coisa extremamente básica. A gente simplesmente vai pegar o que é recebido pela porta de comunicação serial, salvar dentro de uma variável e depois transmitir essa variável novamente pelo canal de comunicação serial para gerar o eco que a gente comentou. Então, vou clicar aqui no Events, vou encontrar então a função de interrupção do canal de comunicação serial, olha aqui, ó, ela está aqui, ó, AS1 ON-RX-char, e aqui a gente vai então inserir as funções. Ah, esqueci de mostrar um detalhezinho para vocês. Aqui, ó, quando a gente clica aqui, ó, no módulozinho, né, depois de estar configurado, em azul aqui aparece, né, os métodos, as funções, os comandos desse bloco que a gente pode utilizar. Inclusive pode até arrastar e jogar aqui e ele já funcionaria, tá bom? Mas eu tô com... Aqui eu vou copiar e colar aqui só para facilitar, tá, pessoal? Para não ter que ficar escrevendo aqui. Então vou colocar aqui, né, no lugar que ele está falando para a gente colocar. Então tá aqui. Então ele recebe, ó, a gente simplesmente declarou uma variável aqui. O valor que ele recebe pelo canal de comunicação serial, a gente coloca lá no endereço de referência da variável, tá? Então essa função aqui ela trabalha dessa forma, e depois a gente simplesmente pega a variável e transmite ela pelo canal de comunicação serial aqui com o send-char. Então o receive-char, a gente pega, eu vou clicar aqui, ó, Open Declaration, só para mostrar aqui para vocês, ó. Então aqui, ó, receive-char, então aqui ele mostra toda a função, tá? Então toda a função aqui como ela é construída, certo? Então isso é uma funcionalidade legal aqui do Eclipse, né? Você clica sobre uma função, por exemplo, que clica com o botão direito, Open Declaration, você tem acesso ao código, né? E consegue encontrar ela mesmo que esteja numa outra folha de programa. E aqui tá toda o código fonte aqui dessa variável receive-char, tá bom? Inclusive aqui os tipos dela, né? Então ela recebe como parâmetro de entrada aqui um vetor de char, ela devolve um byte, tá tudo aqui, tudo certinho aqui configurado. Isso é importante para você entender, né, o funcionamento de cada uma dessas funções. Tá certo? Então tá aqui, recebeu, colocou lá salvou no endereço da variável, depois pega da variável e transmite pelo canal de comunicação serial. Simplesmente isso. Vou clicar aqui 2 vezes. Então, nós já inserimos os componentes, configuramos os componentes,
inserimos o nosso código, chegou o momento então de compilar o projeto, de selecionar aqui, né, o nosso projeto e apertar no martelinho aqui do build para fazer a compilação. Então agora ele vai compilar, vai gerar o código aqui para nós desse projeto, e esse código então a gente vai descarregar no microcontrolador e vai ver então funcionando. Nós vamos fazer a gravação no microcontrolador já direto aqui pela ferramenta, mas não vai ser um processo só de gravação. A gente vai se conectar ao dispositivo e vai fazer um processo aqui de depuração. Então a gente vai ver aqui na tela, né, passo a passo o que está acontecendo, vamos inserir um breakpoint, vamos entender um pouquinho esse processo também de depuração aqui, que é muito bacana também que tem nessa ferramenta. Então aqui, ó, onde tem esse insetinho, vou clicar aqui com o botão nessa setinha do lado do insetinho, essa setinha preta, e vou clicar aqui, ó, Debug Configurations. Qual que é a ferramenta, né, que está sendo usada aqui, que está já pré-instalada aqui nessa placa? É esse daqui, ó, o PMicro Interface Debugging, tá? Então eu vou selecionar aqui. Ok, ele abriu aqui, certo? A tela. Aqui nessa abinha Debugger aqui, ó, a gente vai mudar aqui a ferramenta, o modelo é esse aqui, ó, OpenSDA. Notem aqui, ele já trouxe aqui informações sobre o microcontrolador, tudo certinho. Eu vou dar um Apply aqui, certo? Isso daqui para cada projeto tem que ser feito, mas uma vez que é feita a configuração para um projeto, depois você não precisa mais fazer. E daí a gente vai clicar aqui em Debug, para ele, então, descarregar o programa na placa do microcontrolador e abrir a interface de depuração, a perspectiva de depuração, né? Então, essa cara do IDE aqui, da ferramenta que a gente está trabalhando, né? Ela tem uma cara de edição e uma cara de depuração. Essas caras a gente chama geralmente de perspectiva. Então, tá aqui, ó, a nossa perspectiva de depuração. Eu vou minimizar isso daqui um pouco. Vou minimizar, não, vou diminuir um pouco. Vou abrir aqui um terminal serial. Por exemplo, aqui o Realterm, poderia ser qualquer um. Vou configurar aqui a porta, então, tá? O baud rate é 9600. A porta é essa porta aqui, USB serial, aqui, ó, A7. Vou abrir ela, ok, então ela já está aberta. E aqui na interface de depuração eu vou dar o play aqui, ó, chama Resume aqui, ou F8 para começar a executar a aplicação. Então, está rodando. Para a gente ver se realmente está rodando, eu vou vir aqui em Send, no terminal serial, e vou mandar algum caractere. Por exemplo, o caractere A. E vou colocar aqui Send ASCII. Opa, vamos ver aqui que alguma coisa está ocorrendo aqui. Ah, está errado aqui, pessoal. Deixa eu desconectar aqui, ó. Até legal. Ó, isso é interessante, até foi bom acontecer para vocês verem que quando a gente coloca o código no lugar errado, vai dar bobagem, né? Olha só onde eu coloquei. AS1 on TX, tá? Ou seja, na interrupção de transmissão. Não, não é aqui, é na interrupção de recepção o código. Ok? Ele já gerou, ele já deixou gerado aqui algumas funções de interrupção importantes aí do nosso canal de comunicação serial. Então eu vou compilar novamente aqui o projeto. Ok, compilado. E vou agora de novo para a tela de depuração. Como eu já configurei, eu posso simplesmente clicar aqui.
que ele já criou aqui uma instância aqui da configuração para a gente estar utilizando. Ok, ele vai abrir aqui a tela de depuração, ótimo, já está aqui. E agora vai, então vamos lá, vamos clicar aqui, está rodando, certo? A aplicação está rodando, vamos tentar transmitir aqui, ó, ok, está transmitindo. Isso que está aparecendo aqui já é o eco, tá, pessoal? Tanto é que vocês viram que da outra vez a gente estava mandando, não estava aparecendo. Então, isso daqui não é um editor de texto, o que ele está mostrando aqui já é o eco da transmissão. Mas para a gente ainda ter mais certeza disso, vamos mostrar um detalhezinho interessante aqui para vocês. Aqui na tela aqui de depuração, vamos abrir aqui ó, o arquivo events, que é o arquivo das interrupções, e a gente sabe que vai ser gerada a interrupção quando for recebido um caractere, ok? Então, quando chegar um caractere, vai gerar a interrupção. Gerada a interrupção, o programa vai deslocar para a função de interrupção. Vamos ver se isso é verdade? Como a gente vai ver isso? Aqui, ó, na função de interrupção, a gente vai colocar um breakpoint bem aqui. Tá? É possível colocar 2 breakpoints por hardware, tá? Nessa ferramenta aqui. Então, aqui, ó, apareceu uma bolinha azul, isso daqui é um breakpoint de hardware, tá? Então, quando eu mandar um caractere, automaticamente alguma coisa tem que trazer a gente para cá, tá? Eu até vou mudar aqui de folha de programa aqui, de arquivo de programa. Vou até mudar o caractere aqui, vou colocar um caractere B, por exemplo, e vou dar aqui um send-ask. Olha lá o que aconteceu. Foi lá para o arquivo events.c, apareceu uma linha verde aqui, tá vendo? Bem naquele ponto, ou seja, ficou travado, ficou parado aqui, o breakpoint funcionou. Então, quando gerou a interrupção e foi para a função de interrupção, tinha aqui o meu breakpoint, ele parou meu programa, está parado em hardware. O hardware aqui também está parado agora. Tá? Por isso que é legal esse processo de depuração, porque a sua ferramenta aqui de software ela está conectada com o hardware e você consegue depurar, encontrar problemas, né, que possam estar acontecendo diretamente ali no hardware. Isso é bem legal. Agora eu vou então dar um resume novamente e ele vai fazer o que? Olha lá, transmitiu a letra B, o caractere B. Vamos mandar outro caractere, o caractere C agora. Vou dar um send-ask. Novamente, ele vai gerar aqui a interrupção, foi gerada a interrupção, ok? Não mandou o caractere, porque a gente travou aqui bem no momento que ele estava pegando o caractere e salvando, né? Então, vou apertar aqui novamente para ele mandar o caractere e o programa voltou lá para a função principal, está lá num loop infinito na função principal, sem executar nada. E quando chega o caractere pelo canal de comunicação serial, o hardware gera interrupção, tá bom? Por isso que interrupções, pessoal que está começando, é bem interessante de se trabalhar, aliás, é muito importante de se trabalhar com microcontrolador, porque ela livra, né, o processamento da CPU. A CPU está lá na função principal, fazendo outras atividades, enquanto os hardwares estão trabalhando, esperando, né, algum evento específico, alguma coisa específica para gerar interrupção e aí sim ir lá bater na porta da CPU. Tá bom? Vou terminar aqui, vou dar um terminate aqui no nosso processo de depuração, tá bom? O programa, ele já ficou armazenado na flash do microcontrolador, tá? Então, tá lá na flash do microcontrolador o programa. E tá lá, fica rodando lá. Agora já não tá mais rodando, porque aqui serial também não vai ter nada visível, mas o microcontrolador tá lá trabalhando, esperando receber alguma informação da comunicação serial, do canal de comunicação serial. Vou clicar aqui em C/C++ para voltar para a perspectiva aqui de inserir código, né, de edição de código. E esse, então, foi o nosso projeto. Tá, pessoal? Foi o nosso projeto. Então, mesmo sem conhecer o microcontrolador, a gente já conseguiu fazer uma coisa. E com esses blocos, dá para trabalhar com bastante coisa aqui, com esses blocos, tá? Dá para trabalhar com entrada analógica, com saída analógica, dá para trabalhar com timers, com PWM, dá para trabalhar com os pinos de I/O, tá bom? Eu vou mostrar também como inserir outros blocos aqui. Tudo isso vai estar lá no curso que a gente vai ministrar para o pessoal aí, para os assinantes do portal de membros Microgênios.
Tá bom? Lembrando aí que até dezembro nós vamos ter pelo menos um curso ao vivo aí por mês para os assinantes do portal de membros Microgênios. É uma ótima oportunidade para aprender um novo conteúdo, para também conversar. Acho que é aquele momento legal para tirar dúvidas, para conversar, para interagir, tá bom? Quem comprar em agosto também vai receber, como eu comentei, né, uma placa, uma PCI, para depois vocês montarem aí, fazerem testes com o Raspberry. Então vai ser também uma outra coisa muito legal aí para o pessoal que assinar neste mês de agosto aí o portal de membros. Professores e estudantes sempre têm aí condições especiais, entrem em contato conosco, tá bom? E também os cursos presenciais da Microgênios. Então, nesse mês aqui de agosto, nós vamos ter aí curso presencial de projeto de placa de circuito impresso utilizando o Eagle. Em setembro, curso de Raspberry. Depois também vamos ter aí em outubro, curso de Arduino. Em novembro, aí, último sábado de novembro, primeiro sábado de dezembro, curso justamente de microcontroladores ARM Cortex M0 Plus, aí curso presencial, e também já estamos preparando aí outros cursos presenciais para inserir na nossa grade aí também para o pessoal, tá bom? Um grande abraço a todos, obrigado aí pela atenção de vocês, e em breve aí muito mais conteúdo legal no nosso canal. Assinem nosso canal, façam seus comentários aí, a participação de vocês é sempre muito especial, tá bom? Um grande abraço a todos, bom fim de semana e bons estudos e projetos aí para vocês.